Olá pessoal, tudo bom? A gente vai conversar um pouquinho agora, dentro do exame clínico neurológico, sobre as afecções encefálicas, as síndromes cerebrais, as síndromes diencefálicas, as síndromes cerebelares, as síndromes vestibulares. Então a gente vai as síndromes ponto-bulbares. Então a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre esse apanhado de afecções. Claro, já tendo conversado com vocês um pouco sobre os pares de nervos cranianos. O entendimento vai ser muito mais fácil agora. Vamos pensar aqui nas síndromes cerebrais. O que nós esperamos do nosso paciente? Nós esperamos que o nosso paciente tenha o seu estado mental alterado. Em algumas vezes, podemos ter também os síndromes, o estado comportamental alterado. Isso pode acontecer porque existe uma rede de ligações entre o sistema ativador reticular ascendente do tronco encefálico e o córtex, sabendo que as alterações de estado comportamentais são mais comuns nas síndromes relacionadas ao tronco encefálico, tá bom? Mas estado mental alterado, pura e simplesmente, esperamos sim nas síndromes cerebrais. Lembrando que o estado mental ele é bastante importante, é muito importante que a gente lembre que ele está associado ao sistema límbico, e ele chama límbico porque ele fica no limbo entre o telencéfalo, diencéfalo e tronco encefálico, tudo bem? Então, estado mental alterado esperado nos pacientes com síndrome cerebral. Mas o que é estado mental alterado? Estado mental alterado é aquele seu paciente que troca o dia pela noite, é aquele seu paciente que anda compulsivamente em círculos, é aquele seu paciente que pressiona a cabeça contra a parede. Tudo bem? Esperamos também déficits motores contralaterais, ou seja, eu tenho uma lesão cerebral do lado esquerdo, eu espero que o meu lado direito esteja espástico, torácico e pélvico. Tudo bem? Esperamos também uma cegueira com reflexo pupilar normal, que a gente chama de amaurose. Isso acaba acontecendo principalmente pelas alterações visuais, pura e simplesmente, tudo bem? Então, nós esperamos um paciente que não enxergue, mas que apresente uma adequada contração pupilar, não há alteração dos núcleos do óculo motor. Basicamente por conta disso, se o paciente não enxerga, ele não tem uma associação cortical da visão, mas ele apresenta uma adequada resposta pupilar. Cegueira com reflexo pupilar normal. Amaurose. Podemos ter edema de papila óptica em algumas situações, principalmente pacientes com lesões de tronco, em trauma crânioencefálico, associado a algumas compressões próximas do diencéfalo. Crises epiléticas. Crises epiléticas são associações corticais. Ou seja, o seu paciente que apresenta uma síndrome cortical, ele pode apresentar uma crise epilética. Existe uma respiração também associada ao estado de respiração do seu paciente, ou seja, uma alteração respiratória do seu paciente, que é uma respiração que nós chamamos de respiração em Cheyne-Stokes, que o seu paciente ele tem uma respiração mais ou menos assim. Tudo bem? Temos também, pessoal, as síndromes diencefálicas. E o diencéfalo a gente tem que pensar que é aquela porção um pouco mais internalizada do seu encéfalo. O estado mental e comportamental também podem estar alterados. A gente pode ter déficits motores contralaterais espásticos, cegueira com pupilas dilatadas em muitas situações, com reflexo pupilar diminuído ausente, edema da papila óptica. Alguns pacientes podem apresentar crises epiléticas, mas mais com uma associação cortical do que propriamente diencefálica, tá bom? Perda da regulação da temperatura, isso é um dos pontos mais importantes. O que eu espero que vocês encontrem no paciente com uma síndrome diencefálica. Lembrem disso. Paciente com alteração em relação à termorregulação. Primeiro ponto. Segundo ponto, vocês podem ter as pupilas dilatadas em algumas situações, mas não tão importante. Mas o que é mais importante é você lembrar que essa região é a região onde vocês têm o quê? O nervo óptico. Então,
essa dilatação não necessariamente é uma dilatação igual às lesões de óculo motor, que é aquela pupila super dilatada. E sim, é uma pupila que não responde, basicamente, ao reflexo pupilar da luz direta. Tudo bem? Então, o apetite geralmente está normal por conta de distúrbios endócrinos. E esse paciente de vocês, gente, ele pode estar um pouco mais em estupor. Tudo bem? Mais quieto, mais calmo, com estado mental bem deprimidão, tudo bem? Por conta das alterações endócrinas associadas. Temos também as síndromes mesencefálicas, em que o estado mental e comportamental podem estar alterados. Nesse ponto, a gente começa a pensar muito mais no estado mental do que comportamental. Lembrem que o estado mental também pode ter algumas alterações. O sistema ativador reticular ascendente ele tem algumas conexões com o córtex cerebral, então a gente pode ter alterações de estado mental e comportamental, mas o cerne de uma lesão mesencefálica são alterações do estado mental. Seu paciente pode estar mais deprimido, seu paciente pode estar mais comatoso, seu paciente pode estar em estupor. Lembrem, depressão, estupor e coma. Depressão mais sonolento, mas responde aos estímulos. Estupor não responde praticamente a estímulo auditivo, mas responde a estímulo tátil, de dor principalmente. Coma não responde nem a estímulo doloroso, tudo bem? Esperamos que os déficits motores contralaterais estejam espásticos, mas nas porções mais caudais mesencefálicas, a gente espera até que mesmo que os ipsilaterais estejam espásticos. Ou seja, se você tem uma lesão mesencefálica bem rostral, muitas vezes os membros contralaterais podem estar espásticos, mas em umas lesões um pouco mais caudais, os membros ipsilaterais, ou seja, o mesmo lado da lesão pode estar espástico. Tudo bem? Principal déficit que você encontra numa lesão mesencefálica, déficit de óculo motor. Por quê? Porque é onde ficam os núcleos do óculo motor. Então você pode esperar que esse paciente, assim como esse paciente aqui hidrocefálico, tenha midríase, às vezes bilateral responsiva, uma diminuição do reflexo pupilar, tem estrabismo lateral e ele pode ter também pitose palpebral, tá bom? Isso faz parte das alterações mesencefálicas. Lesões mesencefálicas mais importantes, mais graves, elas podem cursar também com obstótono, tá bom? Aquela rigidez cervical associada muitas vezes com alteração comportamental, tá bom? Muito comum nas lesões de descerebração, em que o paciente tem rigidez extensora dos 4 membros e também ele apresenta obstótono. Muitas vezes a respiração nesse seu paciente pode estar mais ofegante. Nas síndromes cerebelares, pessoal, o que eu espero em relação ao estado mental e comportamental do meu paciente? Que esteja normal. Não altere o estado mental e nem mesmo o estado comportamental do meu paciente. O paciente pode ter nistagmo, o paciente até pode ter algum grau de anisocoria, mas o que eu espero realmente nesse paciente? Eu espero que esse paciente ele apresente dismetria, hipermetria e alteração no reflexo de ameaça, com visão normal, tudo bem? Ou seja, o meu paciente não responde adequadamente ao reflexo de ameaça que a gente mostrou lá para trás. Que pacientes não respondem ao reflexo de ameaça? Aquele paciente que, 1, não enxerga, ele não tem como responder ao reflexo de ameaça. 2, não tem como piscar, ou seja, tem algum déficit de facial. 3, que outro paciente não responde a reflexo de ameaça? Paciente com lesão cerebelar. Por quê? Porque reflexo de ameaça é um reflexo aprendido. Você aprende que algo ameaça e você aprende que você tem que piscar o olho. E é por isso que filhote, às vezes menor que 3, 4 meses, não tem reflexo de ameaça, tudo bem? Então, síndrome cerebelar, o que eu quero que vocês lembrem nessa aula? Dismetria com hipermetria, tremor de cabeça, às vezes tremor de corpo nas síndromes espinocerebelares, tudo bem? Alteração do reflexo de ameaça, tudo bem? Lembrem daquele nosso paciente, eu falei que eu ia ficar trazendo os mesmos pacientes para vocês fixarem. Tremor de cabeça, paciente tremendo a cabeça, no vídeo todo. Alguns apresentam até um pouco de head tilt,
Notem, base ampla do paciente. Esse paciente não apresentaria reflexo de ameaça, tá, pessoal? Mas notem a base ampla, dismétrico, dificuldade em dar início ao movimento. Olha como ele fica com base ampla. Vai tentando andar, vai tentando andar. Ele não está tentando driblar alguém, não. Ele está tentando andar, ele está tentando andar. O que acontece na hora que ele tenta andar? Ele desequilibra para cá, desequilibra para cá, fica com a base ampla. E aí na hora que ele começa, olha a base ampla desse paciente, olha a base ampla. Na hora que ele consegue dar início ao movimento, o que acontece com esse paciente? Vamos lá, pode andar. Pode andar, vai, anda. O que acontece, gente, com esse paciente? Na hora que ele consegue dar início ao movimento que o tutor está puxando, vai andando com a base ampla, bastante dismétrico, dificuldade. Claro que o psoríase atrapalha, mas olha essa dismetria, essa dificuldade em dar continuidade ao movimento. Paciente muito dismétrico. Síndromes vestibulares, pessoal. É muito importante que vocês entendam sobre as síndromes vestibulares. Primeiro, nistagmo. A gente tem nistagmo fisiológico? Sim. A gente chama ele de reflexo óculo-cefálico. O reflexo óculo-cefálico é aquele reflexo que você movimenta a cabeça e seu olho se movimenta em conjunto. Mas nós temos outros tipos de nistagmo, tudo bem? Por conta das lesões vestibulares. Vamos dividir em lesão vestibular central e periférica, a gente conversou muito isso com vocês durante as aulas já. O nistagmo, a lesão vestibular central, a gente pode ter o nistagmo horizontal, nós podemos ter o nistagmo rotatório e nós podemos ter também o nistagmo vertical. E na lesão vestibular periférica, nós podemos ter o nistagmo horizontal, nós podemos ter o nistagmo rotatório. Tudo bem? O nistagmo posicional pode acontecer? Pode, nas lesões vestibulares centrais, tá bom? É muito comum que a gente encontre nos pacientes com lesão vestibular central déficit do terceiro, do sexto e do oitavo par de nervo craniano, tudo bem? Mas só deles? Não. Lembrem que o paciente com síndrome vestibular é um paciente que tem uma síndrome de tronco encefálico. E no tronco encefálico ficam do terceiro até o 12º pares de nervos cranianos. Significa que esse paciente pode ter desde lesão de óculo motor até lesão de hipoglosso, tá bom? Lesão vestibular central é lesão em tronco encefálico ou lesão no cerebelo, que aí você tem uma vestibulopatia paradoxal. Então, só diferenciando um pouquinho em relação ao que acontece em relação ao paciente com vestibulopatia central e periférica. Em relação ao paciente com síndrome vestibular central normal, a não paradoxal, ou seja, associado ao tronco encefálico, os déficits, todos, eles são do mesmo lado da lesão. Como diferenciar de uma síndrome vestibular central cerebelar, ou seja, síndrome vestibular central associada ao cerebelo e, portanto, síndrome vestibular paradoxal? Todos os sinais, eles são contralaterais, tá bom? Eles decursam, eles cruzam, tá bom? E nas síndromes vestibulares periféricas, o que nós costumamos encontrar são lesões associadas ao 7º e ao 8º par de nervo craniano. O nistagmo ele é constante, ele não muda de acordo com a movimentação da posição da cabeça. Você pode ter alteração do tipo de nistagmo, sim, no vestibular central, de acordo com a inclinação e alteração da cabeça. Estado mental do paciente com síndrome vestibular central, alterado. Estado mental do paciente com síndrome vestibular periférica, normal. Paresia e déficits posturais. Na síndrome vestibular central, ela está presente. E na síndrome vestibular central, associada ao tronco encefálico, é do mesmo lado da lesão. Tudo bem? Na síndrome vestibular periférica, isso é ausente. A síndrome de Horner, na síndrome vestibular central, ela geralmente é ausente, tá bom? E na síndrome vestibular periférica, ela pode estar presente. Gostaria que vocês lembrassem, em relação à síndrome vestibular periférica, sobre a síndrome de Horner, que nós já conversamos. Pitose palpebral, pitose labial, enoftalmia, que mais? Anisocoria, tudo bem? E
Para a gente praticamente finalizar, vamos falar das síndromes pontobulbares, ou seja, vamos falar agora do 5º até o 12º pares de nervos cranianos, ou seja, o que eu espero em relação a essas síndromes, tudo bem? O estado mental geralmente ele está alterado, você pode ter uma alteração respiratória bastante importante, é uma região muito associada, principalmente a região pontina, aos reflexos simpáticos, tá? Então, se você tem uma alteração pontina, você pode ter uma alteração simpática bastante importante. Seu paciente pode apresentar bradicardia, bradipneia. O que pode acontecer também com o reflexo ocular dele? Estar alterado. Esse paciente pode apresentar uma miose puntiforme. Esse paciente pode apresentar tetraparesia espástica ou hemiparesia espástica, reflexos tônus normais aumentados nos 4 membros e déficits posturais nos 4 membros ou do mesmo lado da lesão. Se eu tenho uma lesão pontina do lado direito, a minha lesão de membro vai ser do lado direito. Então, eu gostaria que vocês lembrassem, as lesões em tronco encefálico, exceto as muito rostrais, ou seja, muito craniais, mas rostrais, elas costumam ser ipsilaterais, ou seja, do mesmo lado da lesão. As lesões corticais, elas são contralaterais. As lesões cerebelares são contralaterais. Então, esse slide vai vir aqui, porque a gente finalizou essa parte da aula sobre as síndromes encefálicas e a gente vai conversar com vocês agora sobre as descargas neuronais paroxísticas, que faz parte das síndromes corticais. A gente vai conversar com vocês nos próximos slides da epilepsia. E aqui esse slide para vocês já começarem a lembrar o que acontece quando a gente tem um estímulo, uma despolarização, e a partir dessa despolarização nós temos o que, pessoal? Um potencial de ação sendo gerado e um neurotransmissor sendo liberado. Liberando cada vez mais, fazendo com que haja liberação de glutamato, fazendo com que haja a entrada de cálcio na célula, fazendo com que essa sua célula entre num ciclo de despolarização que a gente vai ter que conseguir parar. E é o que eu quero que vocês aprendam a fazer no próximo vídeo. Fechou, pessoal? Até daqui a pouco.